Minha amiga e meu amigo, nada, absolutamente nada, nesse meio artístico e político no Brasil acontece por acaso. Vamos lá. Vamos lá para você ver como uma coisa tem a ver com a outra. O senador pelo estado de Goiás, Jorge Cajuru, em uma combinação com Lula, resolveu organizar um almoço. E ele se comprometeu com Lula em convidar os cantores sertanejos. O que eles queriam com isso? Trazer os sertanejos que são identificados com a direita, com Bolsonaro e com o agro, para o lado de Lula. E o que é que os artistas falaram? É, Gustavo Lima, Leonardo, Bruno e Marrone e tantos outros artistas do meio sertanejo. Eduardo Lima, Eduardo Costa, melhor dizendo. O que eles falaram para Cajuru? Nós não vamos participar do almoço com o presidente Lula. Nós somos ligados ideologicamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, o almoço deixou de ser sem nunca ter sido. Mesmo sem ter acontecido, foi um verdadeiro fiasco. Lula não esperava nunca receber um não coletivo dos cantores sertanejos. Pois bem, essa gente é vaidosa. Eles não aceitam o não como resposta. De lá para cá, se você parar para analisar, coisas estranhas aconteceram. Leonardo, estranhamente, foi acusado de manter em sua fazenda trabalho análogo à escravidão. Lembra? E um pouquinho antes desse fato com o Leonardo, aconteceu de Gustavo Lima ser acusado de estar em envolvimento com jogos, com as bets, os sites de apostas. Olha só a coincidência. Esses dois artistas sempre foram intocáveis. De repente, tentaram transformá-los nas pessoas mais corruptas e marginais da história do Brasil. Pois bem, Gustavo Lima teve uma ordem de prisão. Por sorte dele, ele se encontrava nos Estados Unidos. E esta ordem de prisão teve que ser revogada porque o advogado, trabalhando o que tinha em mãos, resolveu convencer o Poder Judiciário da revogação da ordem de prisão. Mas a ordem de prisão, por si só, para um camarada igual Gustavo Lima, que até onde nós sabemos é honesto, trabalhador, camarada que trabalha desde os 9 anos de idade com a música, é ruim. É ruim. Foi uma tentativa de destruir o camarada. A situação em que envolveram o Gustavo Lima foi tão esdrúxula que a própria juiz que expediu, a juíza que expediu o mandado de prisão dele, está respondendo por esse fato. Está respondendo. E o desembargador que deu a liminar revogando a prisão do Gustavo Lima descascou a juíza. Descascou. Simplesmente, na decisão dele, colocou ela lá embaixo, uma pessoa desqualificada, despreparada, sem zelo nas decisões, de comportamento estranho. O próprio Ministério Público falou que não existia nada, absolutamente nada, que ligasse o cantor Gustavo Lima a essas atividades criminosas. Pois bem, mesmo assim, a cada ação, a cada fato novo, a Globo caía para cima de Gustavo Lima como um cão raivoso. As matérias que eles reservavam para tentar destruir Gustavo Lima levava minutos, 20 minutos, 15 minutos. O Fantástico fez uma matéria de quase 20 minutos contra esse rapaz, num claro objetivo de destruí-lo. E tem um detalhe: neste período em que aconteceu essas acusações terríveis contra Gustavo Lima,
A Rede Globo, antes dessa coisa vir ao ar, a Rede Globo estava fazendo uma conversa com o Gustavo Lima para ele fazer uma apresentação no final de ano na Rede Globo. Aí o que faz a Rede Globo? Interrompe a negociação, as conversações para a apresentação do programa de Gustavo Lima no final de ano e passou a bombardeá-lo de forma insana, covarde, cruel e desumana. Mas Gustavo Lima conseguiu provar a sua inocência, atestado, repito, até pelo Ministério Público, que alegou não ter nada contra Gustavo Lima. Ou seja, Gustavo Lima conseguiu sair dessa situação difícil em que foi colocado. A sua carreira não sofreu nenhum abalo, muito pelo contrário. As pessoas se solidarizaram, porque é um camarada simpático, um cara patriota, é um camarada que nos momentos difíceis que o Brasil vive, ele está ali presente, fazendo as suas doações, disponibilizando os seus aviões. Foi assim no transporte, doação, transporte de cilindro de oxigênio, quando da pandemia para Manaus, lembra? Foi assim com a enchente que aconteceu no mês de maio deste ano, no Rio Grande do Sul. Ele estava lá presente, arrecadando donativos, tirando do que era do seu próprio bolso para doar, botando suas carretas, os seus aviões para fazer todo o translado, toda a operação, coisa que o governo do Lula deveria fazer e não fez, coisa que o Exército Brasileiro deveria fazer e não fez, esse rapaz fez. Mesmo assim, a Globo e o governo Lula, em vez de reconhecê-lo, reconhecer o trabalho e homenageá-lo, resolveu tacar ele na cadeia. Mas Deus é justo. Deus é justo e não abandona os seus. Não teve a sua carreira abalada, graças a Deus. O seu público não o abandonou, ficou ao seu lado, graças a Deus. A Globo viu que fez besteira, viu que o Gustavo Lima continua muito mais forte que antes de todo esse emaranhado que arrumaram contra ele. O que a Globo quer fazer agora? A Globo está querendo que Gustavo Lima apresente agora o seu programa apresente um show na Rede Globo como programação de final de ano. Sabe o que Gustavo Lima falou para a Globo? Não, não. Eu não vou caminhar com vocês, vou fechar com SBT. E as conversas com o SBT estão bem avançadas, pelo que tudo indica, ele vai fazer um show de final de ano como programação do SBT. Disse não para a Rede Globo. Talvez ele venha até ser perseguido lá na frente por isso. Mas é um camarada que tem brio, um camarada que tem dignidade, que não se curva aos covardes. Por essa razão, num gesto de coerência e grandeza, ele disse não à Rede Globo, deu uma banana para a Rede Globo e vai fechar com o SBT, pelo que tudo indica. É lamentável que uma emissora que já foi uma das maiores do país, e ainda é, embora esteja num processo de inanição, de encolhimento, tomar atitudes como essa, atitude criminosa, de atacar uma pessoa sem antes apurar os fatos. Essa é a Rede Globo. É por essa razão que ela é chamada pelos brasileiros de Globo Lixo. Enquanto que Gustavo Lima é carinhosamente chamado pelos brasileiros de embaixador. Que Deus abençoe sempre esse rapaz, que ele possa fazer sucesso e ter esse coração bom para levar solidariedade aonde precisar por esse Brasil afora. Com a sua música, com a sua arte, com o seu trabalho, a sua generosidade e alegria, que ele seja sempre assim. E a Rede Globo lamentar pelo comportamento pequeno e mesquinho que faz parte hoje da característica daquela emissora. Finalizo dizendo, o Brasil só vai para frente
quando deixar a mal afamada, decadente Rede Globo para trás.